Então, gostaríamos de, em nome da ABIMO, dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão nos acompanhando agora nessa webinar, juntamente com o Eldorado, Guilherme, que está representando o Eldorado, Paulo Henrique Fracaro, também aqui representando a ABIMO, e essa é uma iniciativa que a ABIMO e a Eldorado têm no sentido de ajudar a divulgar a tecnologia que o Brasil desenvolve, né? Quer dizer, a ideia é que nós possamos colocar à disposição de todos os nossos associados o que é desenvolvido no país. Então, desde já, gostaria de agradecer a presença de todos e todas e dizer que as pessoas vão poder fazer perguntas pelo chat. Então, a gente vai tentar responder todas as que vierem. Caso contrário, depois a gente vai organizar aí junto com o Eldorado para que todos tenham suas dúvidas sanadas. Então, inicialmente, convidar as pessoas a acompanhar com a gente. Gostaria de chamar para fazer uso da palavra nesse momento Paulo Henrique Fracaro, representando a BIMO e a diretoria da BIMO, para que possa fazer aí a saudação inicial. Boa tarde, Fracaro, seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Boa tarde a todos. Só esclarecer que essa foto que vocês estão vendo ainda não é o prédio da BIMO, né? Sim, mas deve ser a entrada do Instituto Eldorado. Bom, senhores, eu agradeço o Guilherme Fonseca, representando o Instituto Eldorado, por dedicar uma parte do seu tempo para esta conversa conosco, e tenho certeza absoluta que todos nós temos uma consciência exata dos problemas que o Brasil vem enfrentando no atendimento desta pandemia, com a falta de alguns produtos, alguns medicamentos e, mais agora, a falta da vacina. Provavelmente nós, e o mundo todo, né, pecou por uma busca de um lugar mais barato para produzir os seus produtos e esquecemos, todos nós, repito, o mundo todo, nós esquecemos que ficaríamos dependentes desses fabricantes de uma maneira extremamente complicada, como está demonstrando esse momento que nós estamos enfrentando na pandemia. Então, mais do que nunca, é o motivo, é o momento, é a razão para nós pensarmos numa saúde feita no Brasil. E, mais uma vez, é também momento certo para esse diálogo com o Instituto Eldorado, porque é um dos mais importantes institutos responsáveis por uma série de inovações, por uma série de produtos que estão em desenvolvimento, produtos esses que poderão ser muito importantes para a saúde de hoje e para a saúde do futuro. É muito claro, eu fui presidente de empresa e sei da complexidade que é quando você pretende desenvolver algum produto, alguma tecnologia dentro da sua empresa. Muitas vezes vai faltar recursos, muitas vezes faltarão ideias e muitas vezes faltarão pessoas capacitadas. Nem sempre é possível de vocês manterem aí um time capaz de levar a sua empresa para um futuro mais próximo e mais rápido. E, nesse ponto, o Instituto Eldorado é um dos grandes parceiros que a sua empresa poderá ter. Eu paro de falar por aqui e, com muita satisfação, vou pedir para o Guilherme Fonseca trazer, através da sua fala, o que é o Instituto Eldorado
e o que ele poderá fazer para os nossos associados, para que nós possamos realmente ter uma saúde feita no Brasil. Guilherme, muito bem-vindo. Essa foto sua Obrigado. está um céu todo azul, né? É, Que nosso momento continue sendo azul e que as ideias também possam deixar o nosso céu, como a gente fala na aeronáutica, um céu de brigadeiro para que as inovações realmente possam acontecer. Bem-vindo, Guilherme. obrigado, Fracaro, obrigado, Bósio, a todos os membros da BIMO. A BIMO é uma parceira de longa data, é uma instituição séria que a gente tem um carinho especial por todo o pessoal que trabalha lá e seus associados, né? Então, obrigado pela oportunidade. E a nossa intenção aqui, nesses momentos que a gente vai passar junto nessa tarde, é provocar um pouco, a gente conversar a respeito da questão da inovação, os principais desafios e, principalmente, olhar como a gente tem que se posicionar enquanto indústria nacional para realmente nos tornarmos protagonistas nesse processo e ter, né, retornar, né, a ter essa soberania nacional relacionada à tecnologia e aos nossos produtos e todo o domínio estratégico que seja necessário para que esses produtos estejam à disposição dos nossos clientes, né? Então, começando rapidamente, nessa nossa fala, eu gostaria de tratar aqui de 3 assuntos, né? O primeiro deles, falar um pouquinho da motivação desse acordo de cooperação entre a BIMO e Eldorado, e ele vai muito mais do que apenas trazer aqui a visão do que é o Eldorado, para muitos que não conhecem ainda. A intenção é realmente mostrar para vocês aqui o que a gente pensa enquanto Instituto de Ciência e Tecnologia e como agregar aí nesse nosso ecossistema de desenvolvimento de produtos para a saúde, para que a gente tenha produtos mais tecnológicos e que possam estar preparados para os desafios que nós vamos ter aí nos próximos anos, né? Seguindo, falar um pouquinho do Eldorado, rapidamente, a ideia é fazer essa menor parte da apresentação e, por fim, trazer um pouco aqui de provocações com relação às oportunidades de inovação em saúde, todo esse contexto, né, que a gente tem aí novo dentro até da pandemia, que ela trouxe muitos pontos que dificultam, né, o processo de desenvolvimento, e necessidades que antes eram inimagináveis passaram a ser latentes e urgentes, e isso exige uma resiliência, um trabalho muito consistente de toda a cadeia produtiva em saúde. Então, começando, né, falando da questão do acordo de cooperação, eu gosto de colocar aqui essa visão que, mais do que a gente falar aqui que vamos desenvolver novas tecnologias, o cenário atual, ele necessita que isso seja feito de modo cooperativo. Porque cada vez mais os problemas estão ficando mais complexos e muitas vezes têm que ser atendidos de forma rápida. E isso, se cada empresa se fechar dentro do seu centro de desenvolvimento para conseguir desenvolver toda a cadeia necessária para atender um novo modelo de negócio, uma nova estrutura, ela não vai conseguir atender no time necessário para conseguir colocar o produto no mercado e atender a indústria. Não só a indústria, mas também o setor de saúde. Com isso, é necessário que seja feito um trabalho estruturante de se fortalecer um ecossistema que ele vai além do processo de desenvolvimento de novos produtos, mas se tem que pensar dentro da área de tecnologias habilitadoras, né, que a gente gosta de comentar como plataformas pré-competitivas, nas quais a gente consegue angariar anseios de, inclusive, várias indústrias diferentes para aquela pesquisa básica, aquela pesquisa habilitadora, que, uma vez transposta essa primeira barreira, essa tecnologia ela pode ser convertida em diversos produtos e sendo aí um acelerador para toda a indústria de saúde, né? Nesse cenário, a gente gosta de falar muito da questão da tripla hélice, na qual a gente tem que aproximar e fazer um trabalho conjunto entre indústria, governo e academia, para que a gente possa colocar essas novas iniciativas e novas tecnologias à disposição das indústrias e, por consequência,
à disposição do mercado. E isso a gente vislumbra, né, que na junção entre governo e academia, nós temos que buscar formas de fomento, financiar essa pesquisa básica, porque ali existe um grande risco envolvido, e a gente sabe do quanto isso é custoso para o empresário, para a indústria nacional, retirar o investimento para colocar nesse setor de desenvolvimento, e muita gente ainda conta isso como uma despesa e não como um investimento, que é o grande fato que a gente tem que mudar na visão de muitas empresas, para que realmente esse investimento depois ele vai retornar. E muitas vezes a gente precisa, isso não é algo novo no Brasil ou no mundo, né? No mundo todo, o governo ele está atuando junto com a academia e sistemas de academia para poder fornecer esse fomento e financiamentos, né? E aqui vale ressaltar pontos muito importantes e que vêm trazendo a inovação, ou melhor, mitigando o risco financeiro das inovações da empresa, por exemplo, como a Embrapi. Hoje é um dos financiamentos, né, não reembolsáveis que tem tanto a competência de ser célere e também ter dispositivo de ser esse fluxo contínuo e sempre estar apoiando novos projetos. Além disso, quando a gente passa a fazer essa ponte entre a academia e a indústria, vislumbrando os novos negócios e produtos, para que a gente possa trazer essas inovações, trazer esse novo conceito dentro de novos produtos que vão ser disponibilizados para o ambiente nacional e internacional. E o governo, junto com a indústria, consegue trabalhar políticas públicas, atendimento à população, uma vez que, no nosso cenário, nós temos o grande comprador, que é o SUS. E esse processo ele tem que ser algo coordenado e alinhado com todo o direcionamento que temos da indústria, né, para que a nossa indústria possa prover e trabalhar naquele interesse que o governo e as políticas públicas têm para o nosso país, né? Com isso, a gente consegue criar um ecossistema bastante forte e capaz de gerar inovações que vão trazer novos produtos, fazer novos modelos de negócio, atender às características e às necessidades que a saúde nesse país continental que nós temos necessita e que vai ser diferente de qualquer outro lugar do mundo. Então, isso é o grande, vamos dizer assim, o nosso ponto de partida, e hoje eu posso colocar para vocês que é um dos pilares dentro do Instituto Eldorado, nós atuarmos proativamente com esses entes, a indústria, inclusive por meio da associação junto aqui à ABIMO, com o governo, com o Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia, que sempre estão abertos a diálogo e identificação de possibilidades, e com a academia, para a gente trazer essas inovações da melhor forma, de modo que, criando esse conjunto de fatores positivos, a gente consiga promover um círculo virtuoso de novos desenvolvimentos. E isso é necessário ser feito de forma rápida e colocar aí todos esses entes, né, em conversa. Então, a ideia que nós temos nesse sentido é conseguir, junto com a ABIMO, fazer, né, promover essas discussões e alavancarmos o desenvolvimento tecnológico aqui no Brasil. Tendo em visto isso, né, falando um pouquinho do que é o Eldorado, como que a gente se organizou nesses 22 anos de história e onde nós estamos situados, né? O Eldorado é um instituto de ciência e tecnologia privado. Nós nascemos lá em 99. Hoje estamos situados em 4 unidades, sendo que a principal delas, que eu digo no número de pessoas e de laboratórios, é aqui em Campinas, onde eu fico lotado, e inclusive a foto que está aqui atrás de mim. Mas temos também unidades em Brasília, Porto Alegre e em Manaus, sendo que o nosso intuito é atuar na pesquisa e desenvolvimento para auxiliar a indústria nacional e as multinacionais em colocar novos produtos, novas tecnologias em seus produtos, né? Hoje o Eldorado está chegando aqui a um conjunto superior a 1.000 funcionários, seguindo todos os nossos sites,
Esse número atualizado deve estar batendo hoje 1.150, 1.200 colaboradores. No ano aqui de 2020, a gente teve um faturamento de 250 milhões, e é importante ressaltar isso com relação ao investimento em P&D, que nós, por sermos um instituto privado, nós não temos nenhum tipo de incentivo governamental ou subsídio para funcionamento, ou seja, esse faturamento ele tem que vir dos projetos desenvolvidos. Se eu não conseguir desenvolver projetos a contento com os meus clientes, eles não voltam a comprar novos projetos, e com isso eu não consigo pagar as nossas contas e a gente fecha. Então, essas parcerias duradouras são muito importantes para nós. No ano passado, desenvolvemos perto de 200 projetos com 74 parceiros diferentes, né? E nessa questão de como a gente atua, né? O nosso grande foco, e principalmente na área de desenvolvimento de produtos, na qual hoje eu estou à frente da operação aqui no Eldorado, a gente atua muito nesse contato com a indústria para trazer a inovação, que muitas vezes ela pode vir da academia ou de anseios da própria indústria, mas conseguir fazer esse produto ser desenvolvido coerentemente e poder ser colocado no mercado. Para isso, temos à disposição laboratórios de ensaio, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, para conseguir fazer já todo o desenvolvimento atendendo às normas, e especificamente para a área da saúde, nós temos um grupo focado no desenvolvimento de produtos para essa área, com conhecimento relacionado às normas de segurança 60601 e outras correlatas, atendimento à ISO 13485, estamos em processo de implantação, se Deus quiser, até o final do ano vamos conseguir a certificação nesse processo, e também fazendo o desenvolvimento já voltado com a 62304, que é a parte de ciclo de vida de software médico. E sempre vislumbrando, né, onde o cliente vai querer colocar esse produto, porque aí, se ele vai querer colocar no Brasil, a gente tem que olhar somente para a Anvisa. Se ele quer colocar no Brasil e Estados Unidos, a gente tem que olhar Anvisa e FDA. Quais são esses requisitos, o que muda, e trabalhar junto com o cliente nessa visão. Então, quando vocês vierem falar com a gente a respeito de produtos para a saúde, vocês vão ter esse sentimento que o pessoal vai estar falando a mesma língua de vocês. E com isso a gente trabalha muito forte nessa área de que seria sair da prova de conceito e fazer a aplicação mesmo do desenvolvimento do novo produto. E isso hoje a gente tem para 6 áreas específicas, né? A gente nasceu na área de telecomunicações e expandimos para agroindústria, saúde, energia, óleo e gás e automobilística. Então, hoje a gente tem projetos em todas essas frentes, e especificamente da saúde, a gente tem tido aí um processo bastante interessante e conseguido acessar bem as indústrias nacionais, ser bem recebido pelos nossos parceiros, e isso promover a colocação de novos produtos no mercado. Aqui a gente tem a competência para trabalhar tanto no desenvolvimento de soluções que englobem hardware e software, e aí a gente vai desde o desenvolvimento de microeletrônica, com competência para desenvolver CI, circuitos, e desenvolver, inclusive, o encapsulamento, até fazer aplicativos, soluções com analytics, realidade aumentada, virtual, todo o ferramental de software necessário para o desenvolvimento de produtos. Temos também uma linha na área de capacitação e treinamento, o nosso laboratório de testes, que a gente tem aqui, que faz não só testes de desenvolvimento, mas testes de certificação para várias indústrias, inclusive os testes necessários para a certificação Anvisa, e a parte de consultoria e inovação. Então, esse é o nosso portfólio dentro desse contexto, né? E um dos pontos que chama muito a atenção do trabalho junto ao Eldorado é a nossa infraestrutura laboratorial. A gente tem o estado da arte de laboratórios para o desenvolvimento e certificação de produto, indo desde a área de segurança elétrica, câmaras acústicas, câmaras semianecóicas, para a parte de compatibilidade eletromagnética, ensaios de SAR, e todos relacionados a esse processo. E a grande vantagem que eu digo do desenvolvimento que a gente acaba fazendo
é que tudo isso fica dentro do mesmo ambiente. Então, eu consigo, descendo literalmente a escada, ter acesso a toda essa infraestrutura laboratorial. Isso auxilia muito durante o processo de desenvolvimento do produto. Além disso, como eu falei, na área de microeletrônica, nós somos uma referência não só no desenvolvimento, mas também na parte de laboratorial para packaging de circuitos integrados, tendo aí um laboratório que é ímpar na América Latina para o desenvolvimento de lote piloto nessa área de microeletrônica, podendo, inclusive, fazer o encapsulamento de o System in a Package, que seria a colocação de mais de uma solução dentro já de um único chip, ou até o desenvolvimento de sensores, nanosensores, e isso, para a área da saúde, é muito interessante, porque a nossa linha ela consegue fazer, inclusive, pequenas produções, né, para validar lote piloto, ou até mesmo pequenas produções necessárias. E apenas para fechar, né, alguns exemplos de produtos que nós desenvolvemos em conjunto com alguns parceiros, um dos mais recentes e que vem tendo aí um amplo divulgamento, o equipamento para oxigenação extracorpórea, o equipamento de ECMO, desenvolvido junto com a Braille, que a gente conseguiu aí num tempo bastante curto conseguir colocar esse produto em certificação e em uso, que está hoje aí podendo auxiliar os pacientes graves em COVID. Temos aí na área de fisioterapia e dermatologia 2 produtos que já estão em fase de certificação, um para a parte de terapia e reabilitação e outro para a parte de dermatologia. E na área de ultrassom médico, a gente desenvolveu já 2 plataformas técnicas para estudo e desenvolvimento de novas técnicas de processamento de imagem e ultrassom, junto com a Rede Brasileira de Técnicas de Ultrassom, que é um conjunto de 7 universidades, e foi um projeto aí financiado pelo Ministério da Saúde e FINEP. E vale ressaltar que esses outros 3 produtos foram desenvolvidos usando a Embrapi, que é, como eu disse, um dos principais fomentos que nós temos hoje. Bem, isso que eu ia falar um pouco do Eldorado hoje, para todos terem a primeira ciência do que é o Instituto. Estamos à disposição para sanar essas dúvidas que possam aparecer relacionado ao processo de desenvolvimento e tudo que a gente pode oferecer, né, e servir todo esse ecossistema de desenvolvimento de produtos para a saúde. E vamos passar para a parte que eu mais gosto de falar, que é efetivamente as oportunidades de inovação em saúde. Então, a gente tem dentro do nosso cenário um mundo em ebulição. A gente vai olhar aí várias soluções e vários exemplos de itens que muitas vezes achávamos que ia ser inimaginável ser colocado com a velocidade, com os termos que a gente está vendo hoje, que não ia ser aceito pela classe médica, ia ter vários problemas, mas a gente viu que, por exemplo, a pandemia conseguiu ser um catalisador para poder viabilizar muitos deles. E nesse sentido, nós precisamos refletir como nós vamos, olhando para os negócios de saúde, para a indústria de saúde em si, como nós vamos nos posicionar frente a esse novo mundo. Qual é o modelo de negócio que a gente tem que trabalhar? Qual que vai ser a cadeia de valor que eu vou ter que me reposicionar para conseguir continuar relevante nos próximos 5, 10 anos, uma vez que essas inovações elas vêm acontecendo cada vez mais rápido e sendo cada vez mais multidisciplinares. E aí, como eu falei lá no início, né, fazer tudo isso sozinho, além de caro e pesado, acaba não conseguindo ter o tempo exato que se precisa, né, para disponibilizar essa solução para todo o ambiente de saúde, né? Então, olhando nesse cenário, eu separei aqui em 3 subtemas, né? Um relacionado a diagnóstico e tratamento, um falando em cima de ensino e capacitação, e um terceiro olhando para a eficiência operacional dentro da área de saúde, né? Então, passando pelo primeiro tema, relacionado a diagnóstico e tratamento, a gente viu muitos equipamentos e muitas soluções aparecendo e ganhando notoriedade, principalmente agora na época de pandemia, e uma das principais questões que foi discutida, aprovada, e hoje se tem muito estudo em cima, é esse atendimento descentralizado. Então, aqui coloco 2 exemplos da telemedicina e telehealth, mas
Além disso, essa descentralização, saindo do ambiente hospitalar para o atendimento efetivo do paciente, é uma realidade e é uma tendência que não vai ter volta. Então, não tem mais como dizer que a gente vai ficar enclausurado somente no ambiente hospitalar para se fazer os exames, as operações, e muitas vezes essa operação ela tem que acontecer de forma autônoma, sem ter até uma pessoa ao lado que vai conseguir fazer o uso do equipamento ou o direcionamento durante um exame para suprir as necessidades médicas. Então, um dos exemplos que eu gosto de colocar aí nessa parte de telemedicina, esse aqui alguns já devem ter visto aqui o sistema da Babylon, uma empresa israelense. Ele tem aí um contexto muito interessante, e eles fizeram aqui nessa demonstração, né, de como seria o uso de várias disciplinas diferentes, né, dentro de um cenário de uma consulta médica, e que mostra para a gente o quão complexo é isso, porque a gente pega, aqui ele só está fazendo uma chamada de vídeo para poder fazer uma consulta, mas não é bem isso. A gente tem ferramentas de inteligência artificial para fazer o acompanhamento das expressões faciais e dar uma indicação para o médico se as informações passadas pelo paciente estão sendo feitas de forma correta. Já vai fazer o acesso a toda o Analytics para capturar as informações que estavam nos prontuários desse paciente, e à medida que o texto discorre, né, que a consulta discorre, ele já vai dando informações adicionais ou destaques que seriam importantes para o médico, e também fazendo já toda a transcrição da conversa de forma automática, para que o médico possa focar no paciente e fazer todo esse acompanhamento. E, além disso, fazendo ali um gêmeo digital, podendo identificar ali, frente às informações que ele já traz do Analytics, né, da ficha do paciente, mais as novas queixas e itens que estão sendo colocados aqui, um direcionamento para como o médico poderia indicar onde poderia estar o foco do problema, para ele poder direcionar para um centro mais especializado, já colher algum exame, fazer algum processo. Mas, além disso, né, como isso é um ponto que a gente acaba conversando muito até com os médicos aqui no Brasil, que eles gostam de ressaltar e colocar a importância do exame físico, né, que a clínica eles dizem que é soberana, e é algo que é muito importante. Para isso, a gente tem que conseguir levar o médico para perto do paciente. E, para isso, além de ferramentas como essas que eu coloquei aqui, é importante se pensar em outros dispositivos que possam levar esse médico para perto do paciente. Então, continuando nesse cenário da teleconsulta, né, aqui tem à direita um exemplo de um equipamento da TaitoCare, que ele faz todo o processo daquele exame básico para os pacientes, né, que seria a ausculta, visualização aí de tímpano e ouvido, a parte de olhar garganta, e também a ausculta pulmonar e também cardíaca. Ele tem aqui um dispositivo que vai possibilitar que o paciente, sendo guiado por um processo inteligente ali, todo um passo a passo, como fazer o processo de medir esses parâmetros para que o médico possa, do outro lado, ouvir isso em tempo real e ter acesso às informações em tempo real. Então, com isso, a gente passa a conseguir, de certa forma virtual, levar o médico ao lado do paciente. E isso é um ponto muito importante quando a gente passa a falar dessa questão de descentralização. E ainda até aqui no nosso ambiente, né, no Brasil, quando a gente vem, né, até é interessante que numa reunião que a gente estava falando a respeito dessa diversidade territorial e de contextos aqui no Brasil, né, a gente falando com secretários de saúde, o cara falou, bem, temos que lembrar que aqui no meu município eu tenho cidades que eles estão a 130 quilômetros de distância uma da outra. E nenhum dos dois lugares, nas UBSs lá, pega celular. Então, além de tudo isso que a gente está falando, que já vem falar, beleza, vai funcionar, vamos conseguir trazer o médico para perto do paciente,
ainda temos que olhar essas outras condições que só quem está vivendo aqui no Brasil vai conseguir identificar e pensar nisso, né? Que vai ser muito importante para conseguir fazer com que esse exame seja efetivo e depois o desfecho clínico também positivo. Além disso, né, olhando para todo o cenário de monitoramento remoto do paciente. Então, hoje a gente tem tudo smart, né? É um termo aí que está muito difundido. Você tem desde os smartwatches, que foi o primeiro que começou ali, mas smart glass, smart shirt, smartphone, tudo com inteligência e com algum sensoramento que pode ser utilizado para diversos identificações. Elas podem ser aí até com direcionamentos, que é mais para indicação de que o paciente está seguindo, por exemplo, uma rotina menos sedentária, que aí você pode usar parâmetros que não são tão rigorosamente clínicos, e com isso, se tiver uma certa variação, isso não vai ter nenhum efeito clínico para o paciente, uma vez que o efeito é para identificar se ele está se movimentando ou não, ou até mesmo colocar ali dispositivos que vão fazer esse monitoramento 24/7 e garantir que um paciente que tem uma doença crônica não vai ter um episódio agudo que leve ele a ter um processo de internação ou de complicação que pode ser, além de custoso, muito complicado para a recuperação desse paciente. E uma vez que a gente passa a ter esse monitoramento, isso pode ser, de certa forma, não digo eliminado, mas mitigado. Então, nesse cenário, nós temos que pensar como utilizar esse grande conjunto de soluções que estão à disposição para se tornarem relevantes dentro dos modelos de negócio, dentro do valor que vai ser entregue, né, por cada uma das indústrias, promovendo esse engajamento do paciente, colocando o paciente mais ciente da sua saúde e fazer aquele ponto que, se eu não me engano, inclusive, é um dos temas que está dentro das diretrizes do SUS, que é promover a saúde e não tratar a doença. E, para isso, a gente tem que fazer esse acompanhamento proativo. Então, esse cenário de monitoramento, acompanhamento, diagnóstico e tratamento, ele vai efetivamente ter uma grande disrupção e mudanças daqui para frente. E para que a gente possa antecipar isso, a gente tem que estar começando já, ou já era para ter começado, a pensar nessas soluções, implementar, porque, como o Fracaro bem colocou, não é fácil desenvolver. O desenvolvimento ele não é uma ciência exata, apesar de termos muitas pessoas vindas da área exata ali trabalhando, de exato ele não tem nada. Então, isso é importante ser trabalhado. E muitas vezes pensar em formas de parcerias entre empresas, como a gente pode olhar na cadeia de valor, fazer parcerias e trazer dentro de um cenário de uma solução mais completa, que envolva, às vezes, 2, 3 parceiros, mas que isso vai trazer mais valor para o hospital, mais valor para o paciente e vai fazer com que o sistema, né, toda essa solução seja mais relevante. E isso tem que se pensar fora da caixa, vai ter que se colocar o pessoal para discutir, muitas vezes colocar concorrentes na mesma sala para se pensar para onde essa linha, para onde nós vamos pensar na área A ou B nos próximos 10 anos. Como que a gente pode unir esforços e capturar financiamento, capturar informação provinda de diversas fontes para a gente conseguir ter uma saúde mais relevante, produtos mais relevantes e que vão estar aí na vanguarda, né, dos tratamentos. Além disso, olhando a parte, falamos um pouco, né, da parte de automação e sistemas inteligentes já no último chart, mas temos aí soluções específicas voltadas para o suporte a diagnóstico e, inclusive, diagnóstico. Hoje já temos produtos de software que já foram registrados, que são capazes de dar um diagnóstico sem a necessidade de um médico. Então, esse cenário do uso dessas soluções para automação, seja para ganhar tempo, seja para dar uma indicação para o paciente, é um outro cenário que evoluiu muito. Todas as áreas têm capacidade, têm
formas de se incluir inteligência dentro dos seus desenvolvimentos. Por mais simples que seja, você consegue pensar em como colocar inteligência ali. Inteligência não é só usar as palavrinhas da moda, né? Inteligência artificial, machine learning e tal. Você tem a inteligência artificial, a gente tem que lembrar que ela foi criada lá na década de 30. O que não se conseguia naquela época, conseguir implementar os algoritmos. E, então, não é um negócio novo, já se tem aí um grande trabalho e a gente precisa fazer esse processo de repensar os negócios e as soluções, de como incluir isso, seja para mitigar riscos, seja para facilitar o processo, dar uma maior eficiência para o diagnóstico, ou até mesmo suportar o clínico na tomada de decisão para que ele possa ser mais efetivo. E aí, deixar para o médico focar naquilo que ele não vai conseguir, que a máquina não vai conseguir substituí-lo, né? Então, esses pontos, e essa questão da substituição é algo interessante também de se falar, que muito se fala que isso vai tirar as pessoas, vai substituir as pessoas. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que, como tudo, vai se ter uma adaptação. E as formas de trabalho, a gente vai ter que buscar formas de se manter relevantes e adaptar a entrada de sistemas inteligentes. Então, colocá-los eles a poder fazer aquilo que a gente sabe que eles vão fazer melhor que a gente, e aí a gente vai poder fazer muito melhor aquilo que só a gente vai conseguir fazer. Então, hoje a gente tem soluções de segmentação automática de órgãos, definições e identificação de tumores, fazer diagnóstico de tumores, por exemplo, de retinoblastomas e coisas desse tipo, fazer toda a análise e fatiamento já e reconstruções 3D para que você possa usar menos radiação, por exemplo, para se montar uma imagem de ressonância e tomografia. Com isso, você faz o processo ser mais rápido, menos custoso e computacionalmente, e também passa a ter aí imagens mais relevantes, com menos carga de hardware ali, com equipamentos menos custosos. Então, existem muitos pontos, e uma dos exemplos que eu coloco até nesse slide também, está ali, né, na parte dos próprios smartwatches, e aí temos já alguns com, inclusive, certificação nos órgãos regulatórios de cada país, Anvisa, FDA, né, temos aí no caso do Apple Watch, que ele já faz uma triagem e identificação de fibrilação atrial, algumas arritmias, ele já consegue dar essa indicação, e já com parâmetro clínico. Então, essa é uma grande diferença, que você passa a ter uma relevância clínica para aquela informação que você vai capturar. Mas é um ECG de uma derivação? Tudo bem, mas para algum propósito ele já serve, ele já te dá alguma informação que possibilita que possa ser utilizado e traga valor para a saúde, para o cuidado do paciente. Então, isso tem que ser pensado e trabalhado de forma bastante efetiva. Outra área que tem muito a agregar é uma área que a gente tinha já há muito tempo aí, filmes colocando isso como se fosse acontecer rapidamente no dia a dia, muita gente achando que já iríamos ter esse ambiente de realidade aumentada, realidade imersiva, muito mais rapidamente dentro do nosso dia a dia. Não aconteceu dessa forma, mas nós já temos hoje soluções que disponibilizam essas questões para o próprio corpo clínico, né? Então, já temos aí soluções para a realidade mista, na qual você consegue, dentro do ambiente cirúrgico, trazer todas as informações, preparação do procedimento cirúrgico, para que o clínico, o cirurgião que vai fazer aquela cirurgia, possa utilizar e sem ter que tirar os olhos do paciente, sem tirar o foco ali do que é importante, que é o cuidado do paciente, ele traga essas informações. Então, isso ganha tempo, ele já tem tudo à mão dele, diminui a questão de contaminação e, com isso, traz aí esses dados para auxiliar nas tomadas de decisão. E isso a gente pode expandir para todo o ambiente hospitalar. E também no processo de visualização, né? Aquele famoso processo, é interessante olhar ali, já tinha o Minority Report da vida, ou até mesmo o famoso Tony Stark, para quem viveu a época aí dos super-heróis, né? Ele faz toda
realidade aumentada, de conseguir trazer ali para a sua frente os modelos, utilizar uma visualização 3D disso ali na frente e fazer modificações. Isso é algo que já é possível de se fazer. E aí cabe a todo a nossa indústria pensar como utilizar isso a nosso favor. O que isso pode trazer de valor? Porque a tecnologia, por tecnologia, não é algo que é relevante. Ela tem que servir para servir um propósito, tem que estar atrelado a um valor a ser colocado. Caro Guilherme, se puder concluir em 2 minutos, que já tem Opa! pessoas querendo perguntar aqui. Vamos lá, eu vou passar Como é aqui. que faz projeto com vocês? Sim, vamos lá, colocando alguns... mas tem mais 3 pontos aqui, eu falo rapidinho. O próximo ponto relacionado à parte de robótica, e isso tanto para procedimentos de suporte ou até mesmo para fazer esses procedimentos à distância, e isso é levado, inclusive, até os famosos chatbots, que vão estar ali fazendo acompanhamento, fazendo alguns direcionamentos, sem ter necessidade da operação humana, né? Fazendo triagem e todo esse processo. Sistemas de gamificação para conseguir auxiliar na reabilitação de pacientes e como colocar isso dentro do cenário de pacientes crônicos. Já tem vários estudos nesse âmbito de que aumenta a qualidade de vida daquelas pessoas que estão muitas vezes com doenças terminais, com situações críticas de saúde e não podem muitas vezes levantar da cama, sair daquele ambiente, trazer isso para ela traz um benefício grande para o desfecho clínico, para o bem-estar do paciente e também na parte de reabilitação. É muito mais interessante fazer uma reabilitação, de certa forma, brincando, do que passar ele somente com uma fisioterapia. E os últimos 2 pontos, rapidinho, né, trazendo aí na parte de ensino em saúde, olhando dentro dos cenários das nossas universidades, dos ambientes de aprendizado, toda essa tecnologia também pode ser disponibilizada por meio de simuladores de baixa ou alta confiabilidade e fidelidade, a parte de realidade aumentada, fazendo com que os ambientes de aprendizado, mesmo que virtuais, eles agreguem bastante valor e, com isso, tenham aí um valor muito forte para o ensino dos nossos médicos, trazendo eles com mais conhecimento e mais ferramentas para atuar no dia a dia. E, por fim, quando a gente fala de processos de eficiência operacional, é olhando dentro do ambiente hospitalar e fora do ambiente hospitalar, interligando as instituições de saúde, aí a gente tem uma gama de possibilidades, pois dentro do próprio hospital, toda a interligação de todas as áreas, partindo do sistema de histórico do paciente, né, o Electronic Medical Record, e passando para toda a interligação com todos os pontos, o cara que está internado já faz o pedido automático na farmácia, faz essa dispensação automática, faz o cuidado dos exames, já tem toda essa interligação que hoje são necessárias pessoas, muitas vezes, para fazer essa troca de informação e levar esses dados, tem muitas possibilidades de se aprimorar isso, né? E quando a gente passa a olhar ainda do ambiente extra-hospitalar, aí a coisa complica mais ainda, porque ainda é muito pouco a interconexão que a gente tem entre esses sistemas. Com isso, você não tem a compartilhamento de um prontuário eletrônico com todas as instituições, mesmo do mesmo hospital. Você vai em 2 hospitais da mesma rede, você não vai ter o seu registro hoje, muitas vezes, compartilhado. O cara vai olhar e você tem que mandar tudo de novo, às vezes fazer exames de novo. E isso traz muitos problemas e desperdício de recursos. E a gente tem caso de pessoas que acabam fazendo, às vezes, numa mesma semana, 3 ressonâncias para o mesmo problema. Quando que você já não precisaria, você já tem o dado ali, basta ser disponível para todos os profissionais, né? E isso traz muitas possibilidades de interação e possibilidades de trabalho entre as indústrias e o governo, né, para se colocar essas ações aí em voga. Então, rapidinho aqui, fechando, gastei 4, viu, Márcio? Desculpa. Mas obrigado, pessoal. Mais esse ponto para colocar essas informações, deixar esse processo e realmente a fala do que o Fracaro colocou no início, de fazermos saúde no Brasil, isso é importante. E só depende
da indústria nacional se posicionar positivamente para isso, para a gente dar os primeiros passos, se organizar e conseguirmos ter esse desenvolvimento efetivo e que vai trazer muito benefício, não só para o nosso ecossistema nacional, mas também com a significância que o Brasil já tem, e eu tenho certeza que a gente pode aumentar essa significância externa também do Brasil na área de saúde. Obrigado pelo tempo aí, Márcio e Fracaro. Perfeito, Ok. Guilherme. Perfeito, muito bom. É difícil falar, porque realmente é bastante coisa que o Instituto Eldorado faz, mas a gente gostaria de colocar algumas questões bem operacionais. Hoje nós temos aqui mais de 50 associados assistindo aqui a nossa webinar. Se a empresa quiser iniciar um projeto com vocês, qual é a porta de entrada para esse projeto? Hoje, Márcio, o principal ponto, né, tem os nossos contatos. Por exemplo, você pode iniciar uma conversa justamente comigo, temos no próprio site a recepção desses contatos, e também o nosso setor de desenvolvimento de novos negócios, que também recepciona e faz esse contato com os novos clientes. Então, esses três meios podem ser utilizados, né? Aqui, como já estou colocando o meu contato, fico à disposição para receber e direcionar isso dentro aqui do Instituto, para essas demandas, mas também temos o site e o nosso pessoal de novos negócios que pode receber essas demandas também. Perfeito. Hoje, Guilherme, o Instituto Eldorado, você já falou, é um instituto privado, né? Mas ele opera algumas linhas, por exemplo, a linha da Embrapi, vocês são uma unidade Embrapi, e vocês trabalham também com lei do bem e lei de informática? Sim, esse ponto, eu quis passar mais nessa parte focar, né, no processo aqui que a gente está falando dessa provocação, mas tem até um slide aqui, se vocês me permitem, que eu já coloco todos esses fomentos, mas a gente tem trabalho tanto para a lei de informática, quanto a unidade Embrapi, como eu disse, que hoje é um dos principais fomentos que norteia o desenvolvimento das nossas soluções, principalmente pela possibilidade que nós temos de celeridade e também a disponibilidade aí de suportar até 33%, né, com recursos não reembolsáveis vindos da própria Embrapi. Então, isso traz uma diminuição do risco de forma bastante significativa para as indústrias, né? Eu vou colocar aqui o slide, só um segundinho. Aí, creio que agora vai aparecer para todo mundo aí também. Os principais fomentos que nós temos aqui dentro do Instituto Eldorado. Então, olhando para o lado de recursos não reembolsáveis, temos a Embrapi Finep atendendo não só escrevendo projetos juntos, mas também por meio de encomendas e outras necessidades, FAPESP, incentivos fiscais aí ligados à lei de informática, à lei do bem, o próprio Rota 2030 e PADIS, e trabalhando em conjunto com os PPIs, que a gente tem aí a Softex, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a própria Embrapi, que hoje ela está com 2 outros PPIs, né, em andamento, que é a IoT e Manufatura 4.0, e também estamos aí junto no PPI, dentro do Hardware BR, para o desenvolvimento dessas soluções pré-competitivas. E outros investimentos obrigatórios relacionados aí mais a ANEEL, a ANP e PROAD SUS, também temos possibilidades de atender os clientes usando esses fomentos, né? E é válido lembrar que, por exemplo, na Embrapi é possível você compor o fomento, né? Ou seja, o projeto utilizando verba de lei de informática mais a Embrapi. Então, com isso, você usa 2 incentivos dentro do mesmo projeto e já é algo que é feito dentro do processo legal aí dos 2 fomentos. Perfeito.
Guilherme, bom, tem aqui algumas perguntas a respeito da questão de reabilitação, então não sei se é também uma expertise do Eldorado, e, além disso, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como é que funciona essa questão de projetos cooperativos, né? Quer dizer, como é que ficam essa questão da informação dentro desses projetos, para que não haja aí, enfim, vamos dizer, dúvidas em relação a como funcionam esses projetos cooperativos, perdão. Uhum. Bem, vamos lá. Primeiro, relacionado aos projetos cooperativos, quando a gente fala das tecnologias habilitadoras, né, e esse é um dos grandes focos que a gente está dando para conseguir elevar o ecossistema nacional de desenvolvimento de produto. Então, a gente vem trabalhando em conjunto com universidades e com instituições como o Ministério da Ciência e Tecnologia, a própria Embrapi, FAPESP e outras mais que possam angariar fundos para fomentar as pesquisas básicas que seriam essas plataformas pré-competitivas. Então, dentro desse cenário, né, cada situação é tratada de uma forma e sempre lembrando que todo contexto, todo projeto desenvolvido em qualquer um desses âmbitos tem toda a questão de confidencialidade muito bem designada, uma vez que a gente tem que manter, esse é um dos grandes pilares nossos, uma vez que a gente trabalha com empresas que muitas vezes são concorrentes, estão com projetos sendo desenvolvidos aqui, e para nós isso não é um problema, porque a gente tem que tratar isso de forma bastante transparente e sabendo onde estão as limitações, fazendo as segmentações, fazendo as definições, e aquilo que a gente faz e define dentro do início do desenvolvimento é o que vai ser seguido. Então, temos aí para cada caso situações nas quais a gente acaba tendo, inclusive, contratos de exclusividade, isso não é algo que é incomum de acontecer, como também existem as possibilidades de algumas definições, né, mais específicas de como vão ser utilizados recursos, informações dentro do próprio grupo de desenvolvimento, né? Então, isso é tratado com muita transparência e com muita força entre os nossos colaboradores e os parceiros para que isso se mantenha efetivo, né? E, principalmente, quando a gente fala aí de projetos cooperativos, é válido relembrar que a gente vai estar trabalhando ali numa plataforma pré-competitiva que ela possa ser ali algo compartilhado, e até isso é um bom motivo para a gente conseguir fomento para talvez até ter um fomento de investimento zero por parte das empresas, né, sendo o fomento ou a participação delas mais a participação para que aquilo realmente chegue nos objetivos, e tendo aí já um detalhamento como que fica esse particionamento do uso dessa tecnologia, uma vez que a gente chegue nos objetivos que foram destinados, né? Então, conseguimos chegar a uma plataforma pré-competitiva, por exemplo, de comunicação. Vou pegar um exemplo aqui. Comunicação, tal, que envolve hoje, você tem ali 5G, você vai ter 4G, você vai fazer Wi-Fi, já faz Bluetooth, tem tudo ali dentro dessa plataforma, e foi algo que era muito importante para que a indústria fizesse, não tinha isso, não se tinha o domínio. Fizemos esse desenvolvimento cooperativo, chegamos nessa plataforma que disponibiliza tudo isso, esse asset passa a ser distribuído entre os participantes para que possam ser utilizados aí de forma a desenvolver novos produtos. Então, até esse contexto ele tem que ser trabalhado antes, logicamente, mas seguindo, né, os interesses de todos os envolvidos. Isso é algo bastante importante, e chegando até o caso de, se for, dependendo do processo, virar um reference design que possa ser utilizado por qualquer indústria nacional, por exemplo. Podemos chegar pode ser uma utopia agora a gente falar, mas quem sabe, né? Nesse processo, o que a gente vislumbra é que a gente consiga ter assets de tecnologia que possam ser utilizados amplamente pela indústria para elevar o desenvolvimento, né? E isso muitas vezes não vai estar atrelado ao segredo ou muitas vezes a cadeia de valor daquele negócio específico, mas vai ser algo muito importante
para que aquela cadeia de valor se coloque de pé. Então, é mais desenhar isso de forma mais efetiva. E isso é algo que o Bertuzzo, né, o meu diretor, ele está trabalhando fortemente no desenvolvimento, na estruturação desse ecossistema para se fomentar o desenvolvimento básico de tecnologia. Muito bom. Guilherme, muito boa sua fala, muito boa apresentação. A gente programou aí para 1 hora de conversa, estamos chegando próximo desse limite. Queria agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo e gostaria de convidar Paulo Henrique Fracaro, que pudesse também contribuir aí com a sua fala. Por favor, Fracaro. Tenho tempo de fazer uma pergunta ainda, não? Tem, por favor. Tem. Fique à vontade. Guilherme, eu estava vendo, né, a sua apresentação sobre as tecnologias e tem sido muito constante, né, que tudo está caminhando para nós termos a internet das coisas como o grande parceiro no desenvolvimento. Então, eu queria perguntar para você, considerando que nem você deu exemplo, né? Os hospitais, mesmo os hospitais privados, não conversam, não trocam os prontuários eletrônicos dos pacientes, ainda mais agora com essa desculpa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, eu queria perguntar para você, como você vê o futuro dos hospitais públicos que mal têm uma internet, que mal têm um computador um pouco atualizado, que não tem ninguém responsável, na sua maioria das vezes, por tecnologia. Você acredita que se eles não fizerem nada, eles poderão ficarem totalmente defasados tecnologicamente? Defasados, muitas deles já estão, né, Fracaro? Que, como você falou, tem muito hospital que nem um computador tem. Quem dirá, então, um prontuário eletrônico ou uma informatização ali que possa permitir que o médico consiga acessar os dados de forma efetiva, às vezes na beira do leito, ou coisas do tipo, né? O que eu vejo, pelo que a gente acompanha, inclusive de visões aí fora do Brasil, e é algo que aí eu particularmente acredito, é necessário que tenhamos um plano diretor vindo dos órgãos governamentais, mas que ele transcenda os interesses políticos. E que você saiba que você vai começar um processo agora que ele vai demorar 15 anos para ser implementado. E isso, nenhum governo vai se manter 15 anos no poder. E para que isso aconteça, vai ter que se colocar, todo mundo tem que considerar, não, isso é estratégico e vai ser feito, e nós vamos levar 15 anos para implementar todo esse processo. E, sendo uma política, como sendo um plano diretor, que aí todas as instituições, mesmo que você troque o governo A pelo governo B, essa questão base continue. E aí a gente tem alguns exemplos, né? Numa palestra que eu participei, falando do exemplo, por exemplo, de Israel, hoje lá todo o sistema é informatizado. Você tem toda a informação do paciente à disposição do paciente e de todos os clínicos. Isso não aconteceu do dia para a noite, foi um processo de mais de 30 anos. Então, para você chegar a conseguir isso, que Israel ainda tem aquele negócio que é um país pequenininho. Quando a gente aumenta isso para o nosso caráter aí continental e com toda essa discrepância, se não tiver uma política efetiva e realmente séria que vai não olhar para essa questão de que quando você troca um ministro, troca um político, você quer desfazer tudo que o outro fez, a gente vai continuar patinando muitas vezes. E esse diálogo tem que ser feito. A gente tem que conseguir colocar esses entes na discussão. Tem uma conversa difícil, essa questão não é uma conversa fácil para se fazer, mas para que a gente possa, enquanto nação, enquanto sistema único de saúde, vamos colocar ali, né, que é o ponto
bastante importante. Consigamos avançar, isso tem que ser tratado e levado com seriedade e com longevidade. Se isso não acontecer, aí a gente vai ter efetivamente o processo começa a passar para o governador, passa para o prefeito, e aí cada um vai ter que dar um jeito de se fazer o que ele acha, o que ele consegue, aquele secretário consegue angariar, consegue fazer algumas parcerias, e aí ele anda. Mas não é um negócio que vai ser sistêmico, você não vai ter isso amplamente difundido para todo o país e ter equidade nisso, né? Então, é algo bastante complexo, não é uma resposta simples, mas temos que começar em algum momento. Então, a gente vê, infelizmente, muitas iniciativas, mas que elas param na iniciativa. Essa questão, por exemplo, do prontuário único do paciente, a gente tem, se eu não me engano, a primeira vez que eu ouvi alguma coisa relacionada a essa era um cartão que, se eu não me engano, foi o José Serra que estava direcionando lá atrás para começar esse processo. E dali até agora já se foram dezenas de políticas que foram criadas, muito dinheiro investido, mas se a gente for ver efetivamente pouco resultado aparente para toda a população. Então, essa discussão é bastante complicada e aí tem questões culturais, questões econômicas, mas que precisam ser tratadas. Senão a gente vai continuar ainda tendo centros que vão estar na vanguarda e porque você está dentro de um lugar mais privilegiado ou com mais tecnologia, você vai ter mais tecnologia, e outros lugares que não têm essa possibilidade, que estão no interior, mais remoto, ele fica totalmente abdicado dessa tecnologia. Sem dizer ainda quando a gente passa naqueles, pegar, no caso, aqueles locais, né, você pegar lá no Amazonas, você tem cidades que você tem 7 dias de barco para chegar no lugar no outro. Então, isso é complicado para a gente resolver todos os problemas, mas cada um deles tem que ser direcionado e ter uma política séria, né, um trabalho sério de todos os atores para se fazer essa solução. É isso que a gente pensa e por isso que eu falo que esse diálogo tem que ser feito e tem que ter pessoas que vão seguir com essa bandeira por bastante tempo para a gente alcançar esses objetivos. Eu acho que para colaborar, a gente precisa, eu acho que a pandemia mostrou a necessidade do Brasil discutir uma política industrial, onde envolva incentivo para a inovação, onde envolva recursos para inovação, para produção, porque a pandemia mostrou que se o Brasil continuar dependente da China, né, e a gente não tem aqui problemas com a China, mas dizer, o nosso problema é quando o produto não chega e a gente tem capacidade de desenvolver, tem capacidade de produzir aqui, né? Então, eu acho que esse contexto é importante para nós pensarmos o que a gente quer ser no futuro, né? Que tipo de país a gente vai querer ser no futuro. Fracaro, por favor. Eu ia adicionar dentro do que você está falando, Márcio, e para ver qual que é o pensamento do Guilherme. Guilherme, está claro que não dá para o Brasil ter um conhecimento desenvolvimentista em todos os segmentos da medicina, né? Você acha que nós deveríamos pegar dentro das características brasileiras e ter um foco em alguns tópicos de desenvolvimento e deixar outros para os outros países? Porque não dá para você ser bom em tudo. Você concorda com isso ou você acha que nós devemos ter, mesmo que seja superficial conhecimento, mas conhecer um pouco de tudo? Nesse processo, como eu falei, é impossível a gente falar que sozinho a gente vai conseguir alcançar solucionar todos os problemas. Então, a chave é conseguir, mesmo com parcerias nacionais ou mesmo internacionais, dimensionar quais são aquelas batalhas que a gente vai querer, vamos dizer assim, que a gente vai querer lutar, né? E dentro desse cenário, aquelas que vão ser mais relevantes, vão afetar mais positivamente não só a saúde do Brasil, mas também
muitas vezes, a cadeia de valor das indústrias, a gente conseguir direcionar esses pontos. Então, realmente temos que priorizar, porque não dá para, como você falou, querer fazer tudo, isso não existe, e também falar que a gente não só vai fazer tudo, mas que a gente vai conhecer tudo. Então, a parceria, ela é importante, a troca, ela vai ter que acontecer. E se a gente não fizer essas parcerias, muitas vezes a gente perde a capacidade de inovar, e quando eu gosto até de uma indicação, quando a gente fala inovação, não é que eu estou fazendo algo disruptivo e que não existe, mas eu estou fazendo algo de uma forma diferente e que agrega mais valor. Então, isso tem que ser pensado, e muitas vezes coisas simples vão agregar muito valor e ser uma inovação que realmente vai ser muito relevante para o Brasil. E aí a gente precisa gastar fosfato todos juntos para que a gente identifique esses pontos. E por onde começar, quais são os principais questionamentos, né? Porque não adianta, como você falou, a gente fala, nossa, 5G, eu falo muito dessa questão, o pessoal fala que 5G vai resolver tudo, né? Mas hoje a gente não consegue sair, por exemplo, de Campinas e ir até São Paulo sem estar dirigindo, né? Quando você ali no banco do passageiro, numa ligação telefônica sem que ela caia. Então, nós estamos falando do básico, que é uma questão de telefone. E aí, quando a gente passa para conectividade, dados, é ainda mais crítico, né? Então, é muito complicado, tem muita coisa e cada vez aparece mais temas. E aí, logicamente, nós temos que escolher as batalhas que são mais relevantes para a gente naquele momento. Mas o que eu acredito muito é que o Brasil tem potencial para, não digo enfrentar qualquer batalha, mas ele tem potencial para direcionar seus esforços para conseguir lutar qualquer batalha. Mas isso precisa, para cada batalha, uma preparação. E essa preparação que é a questão complexa. Ok. Márcio. Fracaro, por favor, pediu que você faça aí uma fala em nome da diretoria. Ok. Por favor. Bom, eu fiquei muito feliz em ter essa oportunidade de ouvir você, Guilherme. Ouvindo você, a gente ouviu o Instituto Eldorado, e eu espero que tudo que você tenha mostrado não seja no pensamento dos nossos associados como um sonho que eu nunca vou alcançar. Você falou muito claro. Toda vez que eu tenho um objetivo organizado, detalhado, eu terei condições de trabalhar para que ele seja alcançado. E você mostrou essas parcerias que o Instituto Eldorado abre para os associados. Eu tenho muito a agradecer pela sua fala. Eu espero que realmente mais de 50 associados que estavam participando dessa nossa conversa possam realmente voltar para casa, repensar a sua vida, o seu projeto, independente desse momento que nós estamos vivendo de pandemia, porque ele acaba acomodando os nossos pensamentos e dizendo, bom, eu só tenho que pensar na pandemia hoje. Amanhã eu penso. Não, eu tenho que pensar no amanhã hoje, para quando chegar o amanhã, eu ter algo na mão factível. Então, eu tenho certeza que a sua fala propiciou uma abertura nos nossos pensamentos e mostrando a importância desse passo inovador, mesmo que não seja um projeto, um produto que nunca se viu, mas uma melhora naquilo que existe, desde que a gente possa ter um ganho nessa melhora e não seja simplesmente uma melhora cosmética. Então, meu grande amigo Guilherme, muito grato aí pela sua fala, e eu espero que esse diálogo, viu, Márcio, que vocês organizaram, tenha uma continuidade, seja
seja mais repetitivo, seja mais repetido, aliás, né? Porque sempre eu tenho certeza que o Eldorado terá novas informações. E essas novas informações, quando compartilhadas com o nosso time, teremos bons caminhos a serem traçados. Então, muito obrigado a todos que ficaram conosco, em nome da diretoria da BIMO, do Sinaemo, do Consaúde e, consequentemente, da Fiesp. Agradeço o seu tempo conosco. Muito obrigado a todos e a você, Guilherme. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigado a todos que participaram e atenderam ao webinar. E a gente está aqui à disposição. Como a gente fala, nosso foco é conseguir ser um grande parceiro e habilitador junto à indústria nacional de novas tecnologias, para que a gente possa ser mais relevante no desenvolvimento de produtos para a saúde. Então, estamos aqui à disposição, temos muito a conversar, gostamos muito dessas discussões e é importante salientar que tudo a gente pode fazer desde que a gente tenha, como o Fracaro colocou, esses objetivos organizados, vendo e tendo, como fala, se a gente tivesse tempo infinito e dinheiro infinito, a gente faria qualquer coisa. Como nenhum desses dois pontos a gente consegue ter essa questão, a gente vai ter que tomar algumas escolhas, mas o que for necessário, e aí, junto da BIMO, a gente espera criar esse diálogo efetivo, né, com os segmentos, para que a gente possa estruturar planos diretores e direcionadores do ponto de vista tecnológico, para que o Brasil possa estar em mais vanguardas das quais ele já está. Ok, muito obrigado mais uma vez. Márcio, falar alguma coisa? Ok, então, Fracaro, só para agradecer a todos que acompanharam, dizer que nós vamos ter no dia 11 de maio mais uma webinar sobre lei do bem, então os associados que interessados também poderão, na sequência, receberão as informações, e no dia 18 de maio, uma outra webinar sobre redes de inovação com a Embrapi, onde a gente vai falar principalmente de inteligência artificial, transformação digital e todo um conjunto de tecnologias que a saúde faz uso e muito rapidamente. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos aí. Grande abraço. Valeu, muito obrigado.